Foz do Iguaçu, cidade que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina e que sobrevive de turismo. Foi uma das que mais sofreu a crise em 2020 aqui na nossa região. Agora você vai acompanhar um resumo dos desafios enfrentados por quem vive por lá e pelos que dependem, do consumo nos países vizinhos. Põe na tela, por favor. De um dia para o outro, uma das cidades mais visitadas do Brasil virou um deserto. Até os próprios moradores foram orientados a ficar em casa. O comércio fechou, as fronteiras foram bloqueadas. A pandemia do coronavírus criou uma nova realidade. E a prevenção é o principal, de todo o pessoal aí. Eu acho que todo cuidado realmente é necessário. Então eu acredito que é a única maneira de combater, Para garantir segurança, saúde e alimentação, serviços essenciais foram mantidos. A ideia foi manter as pessoas em casa para evitar o contágio. Mas no dia 18 de março, o coronavírus fez a primeira vítima em Foz do Iguaçu. Era apenas o começo. Um mês depois, com mais casos confirmados, a cidade não respirava mais turismo. Atrativos e hotéis fechados, eventos cancelados e países isolados com o bloqueio das fronteiras contribuíram com o cenário negativo do setor. O turismo ele não é assim de bate pronto, sabe? A pessoa tem que se programar, a pessoa tem que se imaginar aonde que ela pode ir, aonde que ela pode gastar, quanto ela deve gastar. Então o turismo, sem dúvida nenhuma, não que eu queira, mas a gente tem quase certeza absoluta de que o turismo foi o primeiro que levou, vamos dizer, o baque maior e o último que vai recuperar esse baque que houve no início dessa pandemia. Em pouco tempo, as empresas que não tinham mais lucro começaram a demitir funcionários. Entre eles paraguaios e argentinos que moravam em outros estados do Brasil e passavam por Foz do Iguaçu para voltar para casa. Muitos deles eram proibidos de entrar no próprio país. Os policiais falaram para nós daqui a pouco. Fiquem tranquilos que daqui a pouco vamos passar tudo, mas nós passamos a noite aí. Para amenizar a situação, os governantes permitiram a retomada de alguns setores do comércio. Um alívio para muita gente, mas ao mesmo tempo preocupação. Todos tiveram que adotar medidas de segurança sanitária, porque o vírus não respeitou limites. Os hospitais se readaptaram, criaram novos leitos e esperaram pelas vítimas que chegavam todos os dias. Nós temos que redobrar as atenções, nós temos que redobrar os cuidados preventivos, são muito importantes nesse momento. Os cuidados sanitários nos estabelecimentos são importantes, a utilização da máscara, a lavagem de mãos, o distanciamento social. Então a gente tem que retomar e redobrar esses cuidados nesse momento. Mesmo diante de uma pandemia avassaladora por todo o mundo, trabalhadores e comerciantes exigiam das autoridades uma retomada maior. Protestos pediam pela reabertura da fronteira entre Brasil e Paraguai. O plano de reabertura ele precede um estudo epidemiológico, ou seja, qual é o estágio da doença que nós estamos, tanto em Foz quanto em Cidade del Este. Porque numa possível reabertura, nós temos que pensar toda essa população. Até porque se houver uma evolução de casos com a reabertura, o sistema hospitalar, tanto aqui como lá no Paraguai, tem que estar preparado para receber e atender essas pessoas. Depois de 7 meses fechada, a fronteira com o Paraguai foi reaberta. O comércio regional respirou e o contágio não parou de subir. Enquanto isso, a fronteira do Brasil com a Argentina continua fechada. Já são 9 meses de bloqueio. Recentemente, autoridades das 3 cidades de fronteira se reuniram pedindo pela reabertura, mas ouviram um não do país vizinho. Nós acreditamos que é uma decisão momentânea, que os protocolos estão na mesa para ser discutido e aguardamos um posicionamento do governador de Misiones para a gente poder então estar elaborando da melhor forma possível um protocolo que seja justo para a população e para as empresas que vão atender essas pessoas que vão transitar. A gente sabe que Porto Iguaçu está passando uma crise inigualável em termos de turismo, que eles estão com necessidades básicas muito fortes e a gente sabe que se abrir a ponte, a gente vai ter um fluxo maior e movimentação, fazendo com que as pessoas voltem a ter a dignidade de poder trabalhar nos seus serviços. Nesses últimos dias, Foz do Iguaçu viu o número de vítimas do coronavírus aumentar.
Os 2 hospitais da cidade, com atendimento pelo SUS, chegaram no limite de ocupação dos leitos e precisaram recorrer à unidade de São Miguel do Iguaçu. Novas medidas precisaram ser adotadas pelos governantes. O cenário atual ainda é perigoso. O Hospital Municipal, enquanto equipe técnica, tem alertado sobre as aglomerações desde abril. Vamos evitar as aglomerações, elas são muito importantes que não aconteçam, porque é isso que faz disseminar o vírus. Então vamos nos cuidar, porque nós estamos chegando no auge da situação hospitalar. Lembrando que Foz do Iguaçu tem um maior número de leitos per capita do estado do Paraná para a Covid. Então isso mesmo assim, a gente está chegando ao nosso limite. Muito obrigado, Fidel Alvarenga, Clayton Souza, os nossos colegas de Foz do Iguaçu, contando como surgiu o primeiro caso, como enfrentaram inicialmente a situação da Covid-19 em 2020, a perspectiva para o decorrer do ano, perdas foram somadas por causa da pandemia e a gente não quer que 2021 seja um repeteco do que aconteceu em 2020. A gente observou aqui a preocupação das autoridades sanitárias e, ao mesmo tempo, a desobediência de pessoas subestimando a periculosidade do Covid-19. Amigos, veja só, as fronteiras, principalmente do Brasil e o Paraguai, se abriram, mas da Argentina e o Brasil continuam fechados. Você acha que o pessoal lá não está passando cidade? Está sim. Foi dito aqui por um dos entrevistados, né, do Fidel Alvarenga. O pessoal está passando em cidade básica. O turismo lá está morto. Não tem esse passa daqui para lá nem de lá para cá, ali na fronteira com o Brasil e a Argentina. O que difere do Paraguai, o Brasil e a Argentina é só a nacionalidade, porque as necessidades são as mesmas. Brasileiro sente fome, paraguaio sente, argentino também, né? Nós precisamos movimentar a economia aqui, eles também precisam movimentar a economia lá. Só que um sonoro não foi dado pelo governo argentino e manda quem pode e obedece quem tem juízo.